mundo diz que você precisa estudar, mas ninguém diz para você como estudar, o que estudar, de que forma começar a estudar. Mas hoje eu quero te dar algumas dicas para que você fique obcecado em aprender. É isso mesmo, seja um viciado em estudar e assim crescer e se desenvolver. Vem comigo que eu tenho muito mais para te ensinar hoje. Minha primeira dica é: torne-se um lifelong learner. O que é isso? É isso mesmo. Decida ser um aprendiz eterno. Exatamente. Que você leve uma vida de estudo. E não somente alguns momentos na vida. Ah, eu fiz a escola, eu fiz a faculdade, depois você fez uma pós, depois você fez isso. Não, gente. Leve a questão do estudo para a sua vida. Sempre esteja aprendendo, sempre esteja em contato com coisas novas. Afinal de contas, é a curiosidade de tipo, poxa, o que será que é isso? Por que será que é isso? É isso que faz despertar na gente a ideia de aprender. E quando você tem esse brilho, né, esse brilho nos olhos de continuar aprendendo, você se torna um eterno estudante. Afinal de contas, não precisa de alguém te dizendo que você vai estudar, mas você sempre sendo alinhado do tipo na curiosidade. Eu quero entender o que é isso. Às vezes, através daquele entendimento do que é aquilo, que pode aparecer uma grande oportunidade na sua vida. Mas para isso, você precisa ter esse conceito de lifelong learning, ou seja, uma vida contínua de aprendizado, de estudos, ok? Então, primeira dica. Segunda dica, tenha um cronograma de estudo. Poxa, mas eu já ouvi tanto falar sobre isso. Exatamente. Por que ele é tão necessário? Porque sem um cronograma de estudo, você vai sentar na sua cadeirinha, vai chegar lá no seu escritório, na sua parte, no seu local de estudar, e vai falar, tá, e agora o que eu vou estudar? Não, você não vai querer estudar nesse momento. O que você vai fazer? Qualquer outra coisa menos estudar. Nós precisamos ter um cronograma daquilo que precisamos estudar, daquilo que precisamos fazer na nossa vida. E para isso, você precisa sentar um dia na sua semana, sentar um dia na sua vida e montar um cronograma daquilo que você deseja aprender, daquilo que você tem interesse de aprofundar, do que você tem desejo de ser especialista, onde você quer, em que área você quer atuar melhor, onde você quer ser destacado. Então, para isso, você precisa ter um cronograma. Eu mesma tenho um cronograma de estudo até 2024. Exatamente. Daquilo que nesse momento da minha vida eu desejo muito aprender, o que eu realmente desejo muito me especializar, eu tenho um cronograma. E para isso é um planejamento a longo prazo, aonde eu sei o que eu vou estudar hoje, o que eu vou estudar amanhã e o que eu vou estudar até 2024. E você também pode fazer isso. Então senta e decide o que você deseja aprender e faça um cronograma a longo prazo do que você deseja se aprofundar, se dedicar e estudar mais. Terceira dica, não faça a sua jornada de estudo totalmente solitária. Eu sei que estudar é um ato solitário, nós estudamos sozinhos. Mas existem muitas coisas que no ato de estudar a gente não vai entender muita coisa, vai querer entender alguns termos, alguns usos de alguns elementos, e para isso nós precisamos buscar ajuda. Então, procure um professor especializado, procure uma instituição, procure um curso online, procure um canal do YouTube, procura algo que possa te auxiliar nessa jornada, naquele conteúdo específico. Ou seja, sempre tente se envolver com pessoas, se envolver com outras pessoas que estejam querendo aprender a mesma coisa que você. Não faça essa jornada solitária. Eu sou uma professora que defendo a ideia de comunidade, porque isso é estimulante e isso faz com que você, como aluno, aprenda muito mais rápido, por sinal, e outra coisa, que você também aprenda de uma forma diferente, uma forma com o outro. Às vezes o outro vai trazer uma informação a mais que você não tem, e às vezes você tem essa informação que pode ensinar o outro, que possa, aí no caso, formar uma conexão. Olha que legal! Então, essa é a minha dica. Quarta dica, estude em parceria. Ué, mas não é a mesma dica da anterior? Não. A anterior é um complemento, na verdade, da anterior. Na anterior, eu falei sobre buscar profissionais, buscar comunidades,
Mas nessa para buscar, no caso, parcerias para estudar com você, é realmente buscar uma pessoa para estudar junto. Não precisa necessariamente estar ao lado da pessoa. Mas, por exemplo, poxa, vamos abrir uma live onde nós vamos estudar juntos, eu vou estudar na minha casa, você vai estudar, ou então em um determinado momento nós vamos nos juntar naquela semana e vamos falar de um resumo sobre alguma coisa que nós aprendemos, ou então você quer passar esse conhecimento para alguém, então junta um grupo, olha gente, eu fiz esse resumo desse material e eu gostaria muito de explicar para vocês, para ver se esse resumo tá legal. Então, buscar pessoas para estar nessa jornada com você, desde o início, no meio e no final, faz com que isso seja estimulante, porque terão dias que você não vai querer estudar. E o que vai te estimular é exatamente uma outra pessoa, um outro colega, uma comunidade. Ver essas pessoas que estão ali estudando vai acabar estimulando você também a persistir nessa jornada dos estudos. Quinta dica, descubra como você aprende. Exatamente. Gente, existem várias metodologias de ensino, existem várias metodologias de aprendizado. E você precisa mas precisa descobrir qual é o aprendizado que melhor se adapta a você. Se você é um aluno que aprende mais visualmente, se você é um aluno que aprende mais ouvindo, se você é um aluno que aprende mais com a professora que faz gesto, que fica contando histórias, como que você aprende mais? De que forma essa informação fica mais retida a longo prazo na sua memória? Quando nós descobrimos o nosso estilo de aprendizado, isso faz com que a gente vai aprender qualquer coisa, vai ficar realmente viciado naquele ensino, naquele aprendizado, em estudar, porque você descobre de que maneira o seu cérebro tem prazer nessa ação, prazer nessa prática. Então, nesse caso, você precisa se atentar. Por exemplo, quando você assiste um vídeo, você gosta de anotar esse vídeo? Você gosta de fazer algumas associações? Por exemplo, se você gosta de anotar, então você é aquela pessoa que gosta de escrever, é um estilo de aprendizado. Agora, se você é uma tipo de pessoa que quando assiste uma aula, você gosta de fazer associações, ou por exemplo, poxa, ela tá falando sobre ensinos de estilos de aprendizado. E aí você já foi lá no local, foi em outro ambiente, e você ficou se imaginando, por exemplo, se você estava anotando quando o professor estava falando, se você estava só ouvindo, se você estava contando alguma história. Tipo, você foi fazendo essas conexões na sua mente. Provavelmente você é uma pessoa que gosta de aprender, você tem um estilo de aprendizado visual, ou seja, uma pessoa precisa fazer gestos, precisa desenhar, esse tipo de elemento faz com que você goste mais desse processo de aprendizado e você entra no flow, né, que é considerado no fluxo, quando você tá ali naquele processo de aprendizado e ninguém te tira, nada mais te tira a sua atenção, a não ser você tá autoconcentrado nesse momento. Então, descubra qual é o seu método de aprendizado que você mais gosta, porque assim vai facilitar muito o seu processo de aprendizado e você vai ficar obcecado em aprender, já que você descobriu como que você gosta de aprender. Vamos para a próxima dica? Sexta dica, tenha um coffee break. O que é isso? Faça uma pausa. Sempre faça pausa entre os seus estudos. Afinal de contas, o seu cérebro ele não fica 100% focado. Na verdade, nós temos que sempre estar trabalhando nos dois elementos. No hiperfocado, que é o momento de estar estudando, e o momento relaxado, que é o momento que você está descansando. O seu cérebro ele vai provavelmente reter muito mais conteúdo se você, depois de uma manhã de estudo, tirar uma soneca depois do almoço. Você sabia? Porque é um momento relaxado, é um momento que o seu cérebro tá pegando todas aquelas informações que você jogou nele e tá colocando lá na sua memória de longo prazo. Nós temos duas memórias. Nós temos a memória de curto prazo e a de longo prazo. A de curto prazo é agora, o que você está fazendo agora, está estudando, está se dedicando, está adquirindo informação. A de longo prazo é ela que vai te dar que informação que é importante para ficar no seu cérebro. Por isso, descanse. Afinal de contas, você não quer perder essa 1 hora de estudo. Então, tem que ter esse momento de descanso, de relaxar, ok? Sétima dica, tenha um ambiente estimulante. O quê?
Sim, um ambiente estimulante para os seus estudos. Se é um ambiente estimulante para os estudos, todas as outras dos seus estímulos que fazem com que você não se dedique aos estudos não podem estar ali. Então, quando você for estudar, retire o celular do ambiente. Quando você for estudar, retire a televisão do ambiente. Não tenha esses elementos que são estimulantes para outras coisas, para outras atividades no mesmo ambiente de estudo. Por exemplo, quando na minha casa, no meu quarto, não é um ambiente que tem televisão, quando eu vou estudar, não tem. O celular não fica perto de mim. Nenhum desses elementos são estimulantes. Professora, o computador é estimulante, tô lá no computador e aí tem as redes sociais. Como é que eu vou fazer? Simples. O que você vai fazer? Existem hoje aplicativos que fazem com que você bloqueie, né? Você vai bloquear lá o seu Instagram, o seu Facebook, o seu, sei lá, qualquer outra rede social que você utilize aí. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar também nesses aplicativos o tempo de uso. Então, por exemplo, coloca lá que você vai usar só 15 minutos. Então, na sua pausa de 15 minutos, você utiliza o Instagram. Não tô falando que você tem que simplesmente reprimir todo, mas tenha um limite de uso desses tipos de redes sociais, porque com certeza não são elas que vão fazer você alcançar o ambiente que você tanto deseja chegar ou ser a pessoa que você deseja ser. Você precisa focar em você, e as redes sociais não estimulam você a focar em você. Ensinam você o quê? A ter um monte de distrações, a focar em várias coisas ao mesmo tempo. E não é isso que você deseja. Mas presta bastante atenção. Quando você colocar 15 minutos para você ficar nas redes sociais, fique só os 15 minutos. Por quê? Porque toda vez que você fizer isso e você se acostumar a ficar mais tempo no Instagram, além dos 15 minutos, você está burlando o seu cérebro. Exatamente. Você está condicionando o seu cérebro a sempre querer quebrar regras, a sempre, não se importar com aquilo que você mesmo determinou. Agora, caso não seja você que tenha determinado isso para você, desinstale essa informação. O importante é a sua decisão do que você realmente deseja para você. Ok? Essa é a minha dica. Oitava dica e a mais legal de todas: recompense a si mesmo. Exatamente. Dê recompensas a você. Toda vez que você fizer uma atividade, de você terminar a sua sessão de estudos, dê uma recompensa. E diga uma recompensa simples, sabe? Por exemplo, fazer um carinho, brincar um tempo com o cachorro, assistir um vídeo rápido que você tem muito desejo de ver, ou então ler uma página de um livro que você está super curiosa, ou dar um abraço no seu pai, falar com a sua mãe, passar um tempo, fazer uma ligação para um amigo, se recompense. Ao realizar essas pequenas recompensas durante o seu processo de estudo no dia e a longo prazo, é muito melhor do que você guardar toda a sua recompensa para um momento só. Afinal de contas, você precisa tornar esse momento prazeroso para você. E lembra que quando você dá uma recompensa para o seu cérebro, você está levando ele para um momento relaxado. Então, na próxima sessão de estudo, ele já vai estar o quê? Mais aberto, muito mais interessado em estudar aquilo que você quer mostrar para o seu cérebro. Nona dica: revise, revise e revise! Exatamente. A revisão, gente, é o que fará com que você sempre mantenha aquela informação no seu cérebro. Entenda uma coisa, o seu cérebro, lembra que eu te falei que na hora dele descansar, ele vai fazer um garimpo ali das informações e vai decidir o que é importante? Gente, a gente não decide sobre o nosso cérebro com o que é importante e o que não é. Afinal de contas, imagina se você andasse pela rua por aí e o seu cérebro guardasse tudo. Ele não guarda tudo. Ele vai ali selecionando quais são os elementos que são importantes. E você pode controlar o seu cérebro mostrando para ele o que é importante através da revisão. Exatamente. É a revisão que você está mostrando para o seu cérebro. Essa informação é importante, não é para você esquecer. Aí daqui a pouco você fala, daqui a pouco você revisa de novo, essa informação é importante, não é para você esquecer. Você pode esquecer o número lá da mulherzinha, porque tem outra forma de lembrar, pode esquecer da placa que eu vi ontem, pode esquecer da comida que eu comi ontem, mas essa informação você não pode esquecer.
A forma que você vai guardar essa informação é exatamente através da revisão, que você vai estar dominando o seu cérebro e vai estar sempre mostrando o que ele deve guardar e o que ele não deve guardar. Por isso é tão importante a revisão. Revise. Sempre, gente. Sempre. Aprendeu uma coisa, revise. No outro dia, revisa. Daqui uma semana, revisa de novo. E assim por diante. Vai sempre fazendo umas revisões espaçadas a longo prazo, que o seu cérebro sempre vai lembrar do que você estudou. Minha 10ª e última dica é: tenha metas específicas. Gente, a jornada de aprendizado, para que você fique obcecado em aprender, ela precisa ser prazerosa. E para ela ser prazerosa, você precisa sentir que você está evoluindo. Nunca, jamais, ache que o aprendizado é uma linha contínua que a gente só sobe. Não. O aprendizado é, na verdade, sobes e desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Mas a linha tem que ir sempre o quê? Subindo. Mas sempre vai ser uma variação de sobe, desce, desce. Porque é uma jornada de que você precisa se sentindo, se percebendo como um aprendiz. De que maneira você gosta de aprender, quais os materiais que você gosta de utilizar, quais os professores que você tem mais afinidade, quais são os elementos que você gosta de aprender. São vários elementos que você vai aprendendo nesse processo que vai levar você a evoluir na sua jornada. E as metas vão te ajudar a te entender o que você valoriza. Lembre-se, metas é diferente de objetivo. As metas nós traçamos para um curto, médio e longo prazo. Por exemplo, a minha meta é me formar na faculdade. Se essa meta fosse formar na faculdade, existe aí vários elementos que você precisa cumprir, porque se formar na faculdade é uma meta de longo prazo. E para isso você precisa descobrir quais são os objetivos para você alcançar a sua meta. Os objetivos são as atitudes que você vai tomar para alcançar a sua meta, ok? E você precisa decidir as suas metas de curto, médio e longo prazo. Para você tomar essa decisão, você primeiro, antes de tudo, precisa decidir qual é o objetivo da sua vida. Nesse momento da minha vida, eu quero me tornar um profissional do futuro, um profissional que esteja de acordo com as exigências hoje do mercado. Então, para isso, eu preciso identificar qual é a faculdade que hoje está em ascensão no país, quais são os cursos que preciso fazer para que eu me torne um profissional melhor. Então, são esses elementos que vão ditar quais são os seus objetivos. Conforme você vai cumprindo esses objetivos, você realmente vai alcançando as suas metas, vai estando mais próximos das metas que você deseja. Então, tenha metas específicas, diga o que você quer fazer e tenha sempre com um verbo no infinitivo. Por exemplo, fazer faculdade. O verbo está no infinitivo. Ou então, estudar inglês. O verbo está no infinitivo, estudar. Ou seja, é uma ação que você tem que fazer. Então, isso está no imperativo. Você está se obrigando a realizar aquela tarefa. Ok? Gente, essas eram as minhas dicas para que você consiga se tornar uma obcecada em aprender, assim como eu amo, sou viciada em estudar. E eu desejo que você realmente prolongue aí, tenha um lifelong learning, tenha uma vida de um eterno aprendiz. E caso você seja um profissional que deseja aprender inglês, aqui no meu canal já tenho playlists focadas em aprendizado do inglês. Vem aqui, se inscreva aqui, faça parte do canal, onde aqui é o local onde você vai se desenvolver e se tornar um profissional melhor. Aguardo você no próximo vídeo. Bye, bye!